Oi, pessoal, boa noite. Hoje eu trouxe. Boa noite, né, amor? Boa noite. Gente, eu trouxe meu marido hoje para conversar com vocês sobre a reversão da vasectomia, porque tem muitas pessoas que me perguntam como é que é o procedimento e tudo. E aí, nada melhor do que trazer meu esposo para responder, contar um pouco da nossa história para vocês, como é que foi, e responder algumas perguntas para vocês. Tudo começou quando eu conheci ele e ele já era vasectomizado há quantos anos, amor? 5 anos, correto. Há 5 anos. E aí a gente decidiu ter um filho e movemos tudo para conseguir, e graças a Deus conseguimos. Então, começou assim, ele começou a procura aqui em Brasília de um urologista, que é o médico do homem. E aí, então, eu vou começar a fazer as perguntas aqui para ele e ele vai responder para vocês. Peraí. Inicialmente tínhamos a dúvida, né, pela quantidade do tempo, se dava para fazer a reversão e como tínhamos esse desejo, fomos atrás, né, pesquisando em várias clínicas, encontramos uma aqui em Brasília e marquei uma consulta para ver se existia essa possibilidade, né? Foi. Então, a pergunta que não quer calar, que muitas pessoas às vezes nem sabem, eu não tinha conhecimento disso e tenho certeza que muitas mulheres também não têm conhecimento, que é possível reverter uma vasectomia? Sim, é possível e aconteceu comigo. Tinha feito a vasectomia, se eu não me engano, em 2012, 2011, 2012. E após esses anos, em 2015, fizemos a reversão, não, em 2014, né? Foi. Fizemos a reversão da vasectomia. Eu já tinha 5 anos quase que tinha feito a vasectomia. E após ir no consultório, o doutor disse que haveria essa possibilidade. Há uns 3 ou 4 anos atrás, quem tinha vasectomia próximo dos 5 anos, o índice de voltar a ser fértil era muito pequeno. Mas com o avanço, teve uma melhoria muito grande. Então, hoje em dia, a expectativa, pelo que eu tenho estudado aí, é próximo dos 10 anos dá para fazer, entendeu? Então, com 5 anos é viável sim. Procura um médico especialista que tenha bastante experiência, bastante vivido. Vários casos com esse tipo de prazo, né, que vocês tenham, 2 anos, 4 anos, 8 anos, que seja, e não desistam não, que dá certo. A outra pergunta que não quer calar também, que muitas pessoas, eu também tinha dúvida também, que é: a vasectomia ou a reversão da vasectomia afeta a minha vida sexual? Não, de forma nenhuma. E também não afetou a minha. Nem a vasectomia afeta em nada, não muda nada. O líquido produzido pelo homem continua da mesma forma. Simplesmente não tem os espermatozoides, que são microscópicos, não muda a quantidade, não muda a cor, não muda a viscosidade, não muda nada. É a mesma coisa, não muda a vontade de realizar sexo, o que seja, não muda em relação a isso. E quando faz a reversão também não há diferença nenhuma. Fisicamente não vejo diferença. Então vamos para outra pergunta. Quais são os efeitos colaterais de uma reversão de vasectomia e de uma vasectomia? No caso, eu vou pedir para ele falar da reversão da vasectomia. Depois, quem quiser, eu faço um vídeo falando sobre a vasectomia. Mas é bem parecido, não muda muita coisa não. Então é só os efeitos colaterais depois da cirurgia, amor, que você vai responder aí como é que é o procedimento, como é que você teve que fazer. Após a cirurgia, tem que ter um repouso absoluto, né, uma abstinência que eles falam, sem ter nenhum tipo de relação.
e esse período, se eu não me engano, é na faixa de 45 dias, 40, 45 dias, para que haja uma cicatrização do canal, né, que ele é reconstruído. No meu caso, a vasectomia, explicando aí para vocês o tipo de caso, que existem vários tipos de vasectomia, né? Então, no meu caso, foi cortado, né, seccionado uma parte do canal de cada lado, né, do testículo, que segue, né, da produção do espermatozoide até o testículo. É um canalzinho muito fino, que o orifício dele é microscópico, onde passam os espermatozoides. E foi seccionado, tirado uma parte desse canal, e aí as duas extremidades que sobrou, né, soltas, foi cauterizada, ou seja, não havia como circular de forma nenhuma o espermatozoide. Então, o que é feito na reversão? Ele pega esses dois canais que tá rompido, né, tá distante de cada lado do testículo, corta onde está cauterizado, né? Cauterizado é uma queima, né, que ele faz da carne. Então ele corta dos dois lados e microscopicamente une as duas pontas, coloca um alargador, né, entre elas, que ele é depois dissolvido pelo corpo, não sei como é que é, e microscopicamente ele faz uma costura externa, ou primeiro uma interna, próximo ao orifício, e uma externa, mas na parte que a gente consegue visualizar o canal. Então ele faz essas costuras de um lado e do outro, e tem que haver um repouso desses 45 dias mais ou menos que eu falei, por conta dessa cicatrização, né? Após a cicatrização, o corte também que é feito no testículo é muito pequeno, na faixa aí de 1 centímetro, 1,5, não é tão grande, para que ache esse canal. E após esses 45 dias é feito um primeiro exame, se eu não me engano, não sei se é com 40, acho que é com 45 dias já faz um primeiro exame espermograma, só para ver se já houve um pequeno progresso. E aí, mesmo assim, ainda não está na época de você, mesmo com a liberação da abstinência sexual, não está na época de tentar engravidar. Então, eles sugerem um prazo aí de mais ou menos 120 dias após a cirurgia, para que você tenha uma evolução da produção do espermatozoide. Porque a produção do espermatozoide tem um ciclo de mais ou menos 90 dias. Então, eles sugerem esses 120 dias aí de abstinência, que dá 4 meses. Então eu fiz, acho que, se eu não me engano, o primeiro exame com 60 dias, primeiro exame, já houve um progresso em relação ao que eu tinha, que era 0. Então isso é normal, mas é um progresso muito aquém ainda do que o corpo precisa para ter uma fecundação, né, engravidar uma mulher. E aí, após os 120 dias, é feito um outro exame, e aí sim, nesse outro exame já tem que dar uma quantidade suficiente para engravidar, né? E a quantidade que eu tive foi bem normal, igual a uma quantidade de uma pessoa que nunca teve vasectomia, nunca foi vasectomizada. Então, foi como se eu nunca tivesse tido uma vasectomia. Quantidade de espermatozoide, tudo normal. E aí, a partir daí, assim que fez os 120 dias, a gente já vinha desde os 90 dias, já tentando mesmo assim, para ver se havia condição de engravidar, mas o médico já tinha sinalizado que era muito difícil. Acontece casos de engravidar já com 90 dias. Eu vi até mensagens, já vi vídeos de pessoas também falando que foi em seguida, assim, que logo quando o marido tinha acabado o resguardo dele, né, dele não poder ter relação sexual, da mulher, assim que começou a ter relação sexual com o marido, ela conseguia engravidar. No meu caso não foi esse sucesso, fiquei muito, muito ansiosa para que acontecesse. E isso dificultou muito também pra gente conseguir ter o César, porque foi um processo assim de muita ansiedade da minha parte, da parte dele, muita pressão de a gente ficou com muito medo de os espermatozoides vir com algum
defeito, alguma coisa, de fecundar em mim, com alguma deficiência. Não que a gente tenha problema com isso, mas é porque a gente prefere que venha com uma criança saudável, né? A gente tem tudo isso, mas graças a Deus foi bem tranquilo, assim. Demorou. Nos exames que a gente faz, nos primeiros, ele diz lá a quantidade de espermatozoides vivos, quantidade de espermatozoides que está completo, ou seja, ele divide o espermatozoide em 3 etapas, né? Que é a cabeça, o meio dele e o rabinho. E aí eles contam lá a quantidade por ml, não sei, de espermatozoides que está faltando a cabeça, faltando o meio, faltando o rabinho, mas isso é absolutamente normal. A gente imagina que é como se fosse já um serzinho que está faltando metade dele, e isso não existe. Isso é porque os espermatozoides ainda não tiveram o tempo suficiente de ser produzido perfeitamente, mas não tem nada a ver de que um espermatozoide que não tem a cabeça vai fecundar lá na mulher e vir com problema. Isso não existe. Ele morre antes do tempo, ele não consegue chegar lá, entendeu? Então não há essa possibilidade, até que eu saiba, de um espermatozoide que tem algum problema conseguir chegar no útero e entrar primeiro do que um que seja normalzinho, todo completinho com rabinho para poder correr, entendeu? Então isso não existe. Nunca vi nada sobre isso. Olha que eu estudei muito sobre isso antes de fazer. Então, para resumir, após os 120 dias, eu acho que é o prazo que, a partir daí, vocês podem ficar tranquilos. E após esse exame, que é feito com 120 dias, que pode haver a gravidez, né, ou iniciar as tentativas. Iniciamos bem antes, porque ficamos ansiosos, sei lá, tentando. Mas eu não sugiro, inclusive não apoio, porque isso gera muita expectativa para a mulher, e aí a mulher fica 2, 3 meses ainda sem conseguir, e talvez pode acontecer, que foi no nosso caso, e isso aí pode deixar ela muito ansiosa e até dificultar a gravidez, pode deixar o homem também mal, se sentindo culpado. Então, uma série de coisas. Eu sugiro que espere o prazo correto e, a partir daí, a coisa inicia a tentativa, entendeu? Porque, assim, quando a gente estava tentando, meu médico perguntou assim, porque eu fiz uma bateria de exames antes de começar a tentar engravidar, né, para saber se eu tinha algum problema, alguma coisa assim. Aí o doutor falou pra mim assim, você tá ansiosa? Eu tô muito. Ele falou assim, você diminui sua ansiedade porque ela diminui sua imunidade e aí você não vai conseguir engravidar. E também ele deixou um detalhe importante pra gente. A gente que está tentando engravidar, a gente não pode ter sexo com frequência, todos os dias com frequência. Por quê? Porque o espermatozoide, ele... Como é que é, amor? É porque cada ejaculação sai um número de espermatozoide. Então ele precisa o nosso corpo, o corpo masculino, precisa de um tempo, aproximadamente 3 dias, para voltar aquela quantidade de espermatozoide. Então, se você está tentando engravidar, quanto mais espermatozoide você injetar na mulher, mais tem a chance desses milhões de chegar lá, porque a maioria vai morrendo, a acidez no corpo, uma série de coisas no caminho, a temperatura do corpo, essa má formação, feito eu falei, dos espermatozoides, isso acontece com todos, não é só quem fez reversão e quem não fez. O espermatozoide que o homem injeta na mulher são milhões. Então, a temperatura do corpo, a acidez do corpo da mulher, o tipo de comida que ela come, o nervosismo, tudo influencia ao caminho até chegar lá. Então, não é simplesmente todo dia ficar tentando e vai conseguir. O ideal é tentar um dia sim, 2 não, um dia sim, 2 não. Foi exatamente assim que o doutor explicou pra gente, para que a gente começasse as tentativas. E essas tentativas sempre fazer a partir do 12º dia, talvez entre o 11º e 12º dia após a menstruação da mulher, porque ela vai estar no dia fértil, no 14º dia. Então, entre o 11º dia e o 17º dia, é que vocês fazem isso, entendeu? Dá uma tentativa a cada 3 dias, a cada 2 dias e meio, mais ou menos, já é suficiente. E aí isso aí vai corresponder a umas 3 tentativas, no máximo 4. Então, não adianta ficar desesperado se no primeiro mês não vir.
Então é só coordenar direitinho o dia da menstruação com as tentativas. Não adianta você tentar no 11º dia, depois ir tentar no 12º ou 13º. Talvez seria melhor no 12º e no 14º. Ou Seguir a tabelinha é bem melhor. tem que você ter uma seguir a tentativa bem no 14º dia, outra próximo já no 16º, porque nem sempre cai no dia certo, né? E o espermatozoide fica dentro do corpo da mulher 48 horas. Então, você tentando aí no 11º dia ou no 12º, se ela vier a fecundar, aí você só vai fazer a segunda tentativa lá no 14º, mas se ela vier a fecundar no 13º dia, a ejaculação que você fez lá no 12º ou no 11º ainda está fazendo efeito, entendeu? Então não precisa ficar preocupado com essa lacuna. Então, vamos lá, agora eu vou falar pra vocês, assim, como é que foi a recuperação dele. Eu acho que ele passou, foi 3 ou foi 2 dias no hospital? No dia da cirurgia, ele fez a cirurgia... Foi embora no outro dia. Foi embora no outro dia, aí ele passou acho que mais 2 dias em casa, depois voltou a trabalhar normalmente. Não é uma coisa do outro mundo, né? Foi bem tranquilo. Não é uma cirurgia tão simples como a da reversão. A reversão você faz acordado, até olhando a cirurgia, faz em Não, 15... vasectomia. A cirurgia da vasectomia, desculpa. Ela é muito simples. Você faz olhando a cirurgia, faz em 15, 20 minutinhos, no máximo 30. É muito rápido. A da reversão não, ela é mais complexa. Há até uma anestesia, né, Geral. que você toma hack, né, e toma um cheirinho daquele para apagar, né, temporariamente. Mas a anestesia ela não é geral não, ela é a hack. Mas ela é bem mais demorada, porque é feito com instrumentos, né, microscópicos, costurado. São duas costuras em cada lado. Estou falando isso no canal, fora a costura externa, né, na pele, né, do testículo, né, do homem. Então é uma coisa que demora mais, é uma cirurgia que deve demorar, se eu não me engano, em torno de 2, 3 horas de cirurgia, a da reversão. Mas ela é bastante tranquila, não tem nada que traga problemas em si na cirurgia. A cirurgia não vem a dar problema de hemorragia, não sei o quê, porque só os um cuidados corte muito necessários pequeno. que vocês têm que fazer como qualquer outra cirurgia. Os cuidados necessários que o médico passa, mas também não é uma coisa do outro mundo. Ele voltou dirigindo para casa também. Ele não podia voltar para dirigir, na época eu não tinha carteira, mas ele voltou dirigindo, foi bem tranquilo, não teve nada que fizesse ele sentir muita dor e voltar para o hospital, não teve nada disso, graças a Deus foi bastante tranquilo. Já em relação aos custos, assim, pode variar entre vários médicos, eu não vou falar para vocês o valor exato aqui, porque como foi em 2014, pode ter mudado aí, cada médico tem seu... como é que fala? Sua tabela, Sua né, tabela, de preço. Depende do hospital também, que o peso o custo da sala cirúrgica de cada hospital é bem diferente. Exato. Então tudo isso influencia. A gente passou um pouquinho apertada, a gente juntou a grana e aí colocamos para fazer a reversão da vasectomia. Então, assim, quem quer fazer essa cirurgia, ela não é uma cirurgia barata. Mas deve também vir não é aí aquela... para que vocês tenham uma expectativa, não sei assim se mudou muito de 2014 para cá, mas de 7 a 15 mil reais, dependendo do tipo do médico e da equipe, né, de cirurgião, do hospital. Mas deve estar girando em torno desse preço aí, próximo dos 10 mil. Um pouco menos, um pouco mais. Aí eu não sei como é que é a forma de pagamento, tem forma de pagamentos que divide, parcela, eu não sei como é que é a forma de pagamentos, mas isso aí Mas eu acho que dos métodos que tem hoje, né, que é utilizado para gravidez, hoje a vasectomia como um método para que a pessoa não tenha filho ou casal, hoje em dia é o que está mais sendo usado, né? De maneira assim, quando é uma coisa bem certa, né, que o casal quer segurar por vários anos, e na hora que você quer voltar, não é um custo tão alto, entendeu? Já vi, tem casos aí que você precisa para engravidar que tem que fazer inseminação, uma série de coisas, aí o custo é muito mais elevado, entendeu?
Então, aqui no Brasil, o índice de vasectomia está sendo muito grande por isso, porque para voltar não é um custo tão alto. Se você passar 5 anos, feito eu passei, vasectomizado, quanto é que sua esposa ou sua namorada não gastaria com métodos anticoncepcionais, usando o DIU, às vezes tem que fazer outros tipos de... e fora o risco, né? Então, você gastar de 7 a 10 mil com 5 anos, não vejo que é uma coisa tão fora da realidade não. Né? 5 anos, 8 anos que você passa no intervalo entre um filho e outro, eu acho que vale a pena. E o risco é zero. Né? A outra coisa, dúvida importante também, que tem muita gente que pergunta. Gente, como é que se fala? O que pode acontecer de mudar, como é que se fala, gente? O tempo da vasectomia é que vai dizer quantas porcentagens você tem de poder fazer filho, o homem, entendeu? Então, assim, por exemplo, ele tem 5 anos, tem 10 anos, tem 24 anos que eu fiz a vasectomia. E isso tudo influencia, sim, para a pessoa ter... E a idade também do casal. A idade do casal também influencia. Então, tudo isso porque eles dizem assim, até 5 anos a chance é quase que 100% do homem produzir o espermatozoide suficiente para engravidar. Aí, para que tenha filho, vai depender também do lado da esposa, a compatibilidade, a idade, né, de um, de outro, etc. Aí, a partir de 5 anos é que começa a cair esse percentual do homem de engravidar. Mas, para que vocês tenham ideia, a maioria não conhece, todos os homens não têm 100% de probabilidade de engravidar, não existe isso. A maioria dos homens tem na faixa aí de 70%, 75%, gira nessa média aí de engravidar. Isso foi o que eu pesquisei, que eu estudei, né, na época. Caso eu esteja enganado, alguém que seja especialista possa comentar aí e falar. Mas pelo que eu estudei na época, o percentual do homem para a produção de espermatozoide suficiente para engravidar gira em torno disso. Então, tem vezes que você faz os exames, aí aparece lá, você tem 50% de engravidar, e você acha que é pouco? Não, 1% é muito. 1%. É como se a cada 100 relações sexuais, uma você engravida. Quantas você não faz num ano, ou em 2 anos, que seja 3 anos? Então, 1% já é muito, imagina 50%, 60%. Então, não se desespere se você vê um número assim. Você só tem 40% de chance de engravidar uma mulher. Que tenha certeza que esse percentual é muito alto, 40%, que seja. Então, esses números, às vezes, as pessoas não têm tanta noção sobre isso. Acha que o médico passou lá, viu no exame e eu só tenho 70% de engravidar. Você já se preocupa porque perdeu 30% dos 100%, mas ninguém tem 100%. Não existe homem com 100%. Então, quem não fez vasectomia tem 70%, 60%. Então, quem tem, se tiver na mesma coisa, no mesmo índice, então está idêntico a quem não tem. E se cair 5%, 10% que seja, isso não vai representar, não vai dizer que você não vai engravidar uma mulher, não tem nada a ver, entendeu? Então tá, gente, é isso aí. Eu tenho um outro vídeo aí no meu canal mostrando o que foi que eu fiz pra tentar engravidar também. Como ele fez a parte dele, eu desesperando também fiz a minha parte, que foi pra deixar, comprar teste de ovulação, comidas que eu tinha que comer, tudo que eu quis fazer pra ajudar mais, pra eu ter a minha gravidez, né? Conseguir minha gestação, e graças a Deus deu certo. Então eu vou deixar o link aqui no canal do vídeo, mas embaixo aí vocês conseguem ver, tá bem fácil aí. Então é isso, meu marido é Alexandre Uchoa, eu sou a esposa dele, e qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários que a gente vai pegar e responde pra vocês em outro vídeo. Não desista nunca, corram atrás do sonho de vocês, que com reversão ou sem reversão, sempre tentar é o melhor caminho, não desista. Exatamente. E a gente tem 3, a filha dele do primeiro casamento, a minha filha do meu primeiro casamento e o nosso filho. Então são 3 filhos. E é isso aí, galera. Um beijo, fiquem com Deus. Até mais. Até mais. Tchau.